Ficai em mim e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Amados irmãos e irmãs caríssimos, reunidos mais uma vez nesta quarta-feira da quinta semana da Páscoa, 6 de maio de 2026. É uma alegria meditarmos este Evangelho de João, capítulo 15, do 1 ao 8. Caríssimos, sou o Pedro Mártir, da PIMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos juntos meditarmos a palavra do Senhor a cada dia. Nos ajuda a divulgar o canal. Vamos deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp, quem tiver interesse também acesse. Vamos acompanhar esse processo diariamente rumo à santidade. Avante, meu irmão, avante, minha irmã, até o céu. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerão em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Queridos irmãos e irmãs, neste Evangelho somos colocados diante de uma das imagens belas e profundas do Evangelho. Jesus é a videira verdadeira. Não é apenas, meus irmãos, aqui uma poesia, uma comparação poética. É, na verdade, uma revelação sobre quem somos e sobre como devemos viver na graça de Deus. Jesus começa dizendo: Eu sou a videira verdadeira. Ele não diz: Eu sou uma videira, mas a videira. Isso para nós significa que toda vida autêntica, toda graça, toda santidade vem dele. O mundo, ele nos oferece muitas videiras falsas. Dentre elas, o poder, a ganância, o dinheiro, o egoísmo. Mas nenhuma delas sustenta a vida em nós. Nenhuma delas nos leva para a vida eterna. Só Cristo comunica a vida divina em nós. Jesus nos revela também que o Pai é o agricultor. Isso nos diz que Deus não é um Deus distante. Ele cuida, Ele poda, Ele cultiva. Ele cuida da nossa vida de forma tão generosa, tão misericordiosa, que a gente não consegue se dar conta do quanto Deus é generoso para conosco. Não sei se vocês já ouviram falar da Carta do Além. É um livrinho curto. Eu até indico, aos que puderem ler. Nesse livro, Carta do Além, duas amigas, uma se tornou freira e outra uma leiga, que vivia uma vida muito depravada, uma vida do mundo, morreu e se condenou. E ela, condenada, recebeu permissão de Deus para enviar uma carta a essa sua amiga, uma religiosa. Uma certa noite, a religiosa encontrou um papel com parte queimada próximo à porta do convento, pegou e leu. Era uma carta da amiga que estava condenada. E nesta carta, a amiga relata para ela os tormentos que ela estava passando.
E também revela o quanto Deus é misericordioso. Tem uma parte belíssima que ela diz assim: nem nós condenados pagamos o que merecemos, porque Deus abranda até para nós, que não temos mais reparação, apenas que vamos pagar eternamente. Vamos prestar atenção a estas coisas. Quem já teve experiências profundas, experiências místicas, de ir ao inferno, de ir ao purgatório, de libertar a alma da mão do inimigo, de converter pessoas com seu testemunho, com as suas experiências, sabe muito bem. Quem já enfrentou de frente grandes batalhas espirituais. Vamos ouvir a voz de quem tem experiência. Vamos ler a Sagrada Escritura. Tantas e tantas vezes o próprio Cristo revela na Sagrada Escritura a existência do inimigo, o quanto ele é audacioso, como nós também possamos nos livrar de todas as armadilhas. É tudo muito sério. Viver na graça de Deus é muito sério, porque isso leva em conta e diz respeito à nossa salvação eterna, à nossa vida em Cristo, que é muito mais do que essa vida terrena, meus irmãos. A poda, ela pode até doer muitas vezes. Na nossa vida, isso se manifesta como provações, correções, renúncias, cruzes. Muitas vezes não entendemos por que certas coisas acontecem, mas Deus não corta para destruir, Ele poda para fazer crescer. Nós temos que estar disposto a isso. São tantas pessoas. Quando a gente começa a estudar melhor o caráter das pessoas, a gente começa a fazer um maior aprofundamento do autoconhecimento, conhecer as personalidades. A gente percebe o quanto nós, em geral, somos carentes. Tem pessoas que vivem só para receber elogios, aplausos, mesmo que diga que é humilde, que não precisa ouvir. Aqui e acolá se esconde em alguma situação, mas no fundo ela vive disso, para aumentar aquela tonalidade nos seus ouvintes. Caríssimos, como é difícil ser humilde, mas quando a gente busca, como é maravilhoso. Tudo aquilo que Deus permite tem um objetivo: nos tornar mais fecundos espiritualmente. A palavra-chave deste evangelho é permanecer. Grave no coração. Permanecer. Jesus insiste: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não se trata de um contato superficial, ocasional, mas de uma união constante, de uma intimidade. Mas como permanecer unido a Cristo, caríssimos? Pela oração diária, pela escuta da palavra do Senhor, pela vida sacramental, especialmente a Eucaristia, pela obediência aos mandamentos, pela caridade concreta. Permanecer em Cristo não é sentimento, é decisão e fidelidade. Jesus, ele é muito claro quando ele nos diz abertamente: sem mim nada podeis fazer. E a multidão de pessoas que acham que pode muito, que sabe muito, que já consegue se sustentar materialmente e espiritualmente. Quando essa pessoa se toca realmente que não pode fazer muitas coisas, normalmente ela se deprime. Que alegria quando ela se toca e volta para o Senhor, porque com Deus nós podemos. Espiritualmente, separados de Cristo, somos como um ramo cortado. Até parece vivo por um tempo, mas inevitavelmente seca. Mas quando a gente se dá conta da vida que Cristo nos pede para viver, dá o nosso testemunho cristão, viver os mandamentos, os sacramentos, como a nossa vida é diferente. Como a gente vai crescendo em graça, em sabedoria. Como Cristo vai nos podando todos os dias. Tarde te amei, Senhor. A minha conversão verdadeira pessoal, a minha de Pedro Marques, eu tinha por volta de 33 anos de idade. Quando eu me deparei realmente com alguns momentos mais fortes de oração, com a recitação do Santo Rosário, com a consagração
a Santíssima Virgem Maria e a gente vai vivendo diferente, sempre crescendo, que nunca estamos repletos, sempre crescendo e sempre precisando de mais desta graça de Deus, deste amor de Deus, desta bondade de Deus, para mudarmos o nosso coração. Nós precisamos ser valentes para cada dia buscar amar verdadeiramente a nosso Senhor, porque muitas vezes a acomodação e tantas outras coisas querem nos roubar a paz interior, nos roubar principalmente a graça de Cristo. Se estamos unidos a Cristo, meus irmãos, damos fruto. E que fruto é esse? Amor verdadeiro, paciência, o perdão, a misericórdia, testemunho cristão no mundo. O cristão não foi chamado para ser estéril. Deus espera frutos concretos da nossa vida. E Jesus diz algo forte: nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. Nossa vida deve glorificar a Deus acima de tudo, pela transformação que Ele realiza em nós. Jesus também nos adverte: quem não permanece em mim é lançado fora como um ramo e seca. Isso nos lembra da realidade do afastamento de Deus. Não é Deus que nos abandona, somos nós que, pelo pecado, nos desligamos da fonte da vida. Por isso, a conversão deve ser constante. Peçamos hoje, então, a graça de permanecer em Jesus todos os dias, aceitar as podas de Deus com fé, produzir frutos de santidade e nunca nos afastarmos da fonte da vida. E que a Eucaristia, que vamos receber a cada dia, nos una cada vez mais à videira verdadeira, para que a nossa vida seja fecunda e glorifique a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. Beata Ana Rosa Gatorno, rogai por nós. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas